Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Yulim e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre liderança ágil. O que é tal do ágil que todo mundo anda falando? Antes de a gente entrar nesses detalhes, vamos falar um pouco sobre a liderança ágil. O que seria uma liderança ágil? É o líder que tem a capacidade de pegar uma equipe que não tem autonomia de decisão, que não tem autonomia de tomar algum tipo de decisão e transformar essa equipe em pessoas com pensamento crítico, ou pessoas que tenham atitudes estruturadas e uma equipe que tenha autonomia na tomada de decisão. Para abordar um pouco mais essa ideia, eu trouxe um pensamento de uma CEO da empresa de inovação, que é a empresa Cultua, que ela se chama Lívia Brandini. O que a Lívia diz? A Lívia diz que o fracasso é o que engessa as grandes corporações. O que ela está tentando explicar para a gente de uma forma um pouco diferente? Ela está dizendo que as empresas não são permissivas ao erro. E quando as empresas têm a cultura de não ser permissiva ao erro, o colaborador acaba que não consegue se desenvolver. Ele fica preso ao processo. Então, quando nós não descobrimos o erro porque ele não quer expor, ninguém quer expor um erro, porque acaba gerando algum tipo de desconforto, nós não conseguimos fazer o quê? Otimizar os processos. Não conseguimos se desenvolver também como empresa. Porque o problema não é errar. Porque errar ninguém deseja errar. A questão é quando você erra e você não corrige esse erro rápido. Para a gente entender um pouco sobre como as empresas funcionam, eu trouxe alguns mindsets. Nós temos hoje o mindset tradicional, que são empresas que pensam somente no vamos trabalhar, que é na questão da instrução, da orientação, no que deve ser feito, no pensamento operacional, que as pessoas somente fazem, as pessoas executam, somente desenvolvem, que as pessoas seguem uma receita de bolo para poder realizar o seu trabalho. Já as grandes empresas, as nossas referências nesses pensamentos, como o Facebook, como o Apple, trabalham com o pensamento ágil, que é o vamos pensar. Essas empresas que trabalham com o vamos pensar, elas trabalham com pensamentos mais estratégicos. Ela pensa antes de realizar, ela pensa no que realizou, ela trabalha de uma forma que os processos se melhorem, que os processos melhorem, e não a longo prazo, mas sim a curto prazo. Então, pensei, deu certo ou não deu certo? Deu certo por quê? Não deu certo por quê? É assim que essas empresas trabalham. Yuri, você está dizendo para a gente, então, que nós temos que fazer o quê? Somente pensar? E a produtividade fica onde nessa história? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que temos que ter um equilíbrio do vamos pensar e do vamos trabalhar. Nessa ordem aqui do gráfico, nós temos que pensar assim. Pensamos, executamos, pensamos novamente sobre aquilo que executamos, se deu certo ou não deu certo, pensamos como vamos corrigir e executar novamente. E assim se torna um ciclo. Tá, Yuri, então como você está querendo dizer para a gente que essa receita aí funciona? Não estou dizendo que funciona dessa forma. Eu estou dizendo que existem métodos que nós conseguimos deixar isso de uma forma mais prática a desenvolver as pessoas. Porque, infelizmente, a nossa cultura não permite que os colaboradores hoje eles tenham esse pensamento automático dos pontos de melhoria. Por isso que criaram até, na verdade, há algum tempo, tem bastantes anos, que criaram uma metodologia que hoje está sendo utilizada para quase tudo quando a gente fala de agilidade, que é a metodologia Scrum. Pensando numa rotina de loja, eu pensei em adaptar o Scrum a essa situação. Num cenário de loja, como que funcionaria o Scrum? Ele tem algumas fases, como o Sprint Planning, como o Daily Stand-Up, o Daily Teamwork, o Sprint Review e o Sprint Retro. O Sprint Planning, ele vai ser um momento que, digamos, ali no começo da semana, na segunda-feira, que nós vamos pensar como vamos trabalhar essa semana, ou é o início de um projeto, como vamos executar esse projeto, e vai fazer um planejamento. Aí no segundo dia, que nós temos o Daily Stand-Up, o que nós vamos fazer? Vamos parar 15 minutos do começo do dia, parar um pouquinho no início do dia e falar, tá, o que nós fizemos aqui deu certo? Como que está sendo? Qual é o sentimento? Qual que é a dor? E tentar entender os pontos de melhoria aí. Ok, seguimos. Chegamos lá na terça-feira. Na terça-feira nós vamos ter novamente o Daily Stand-Up e vamos ter também ali o Daily Teamwork. O que é o Daily Teamwork que se segue na segunda, terça, quarta-feira? Ele é basicamente o momento da gestão. É a hora que a gestão brilha. É a hora que a gestão vai motivar todo mundo no propósito ou na ideia que a empresa está se dispondo nesse momento.
No final da semana, na sexta-feira, nós vamos ter dois momentos, que é o Sprint Review e o Sprint Retro. Para que serve o Sprint Review? O Sprint Review, ele serve para a gente entender tudo que nós executamos na semana e tudo que deixamos de executar. Para a gente ter uma noção de onde nós estamos falhando ou não. E para que serve o Sprint Retro? O Sprint Retro, ele vai servir para nós entendermos o que fizemos para acertar, o que fizemos para errar, como podemos melhorar esse processo, como podemos aperfeiçoar o nosso dia a dia para que as coisas sejam mais produtivas, para que as coisas cresçam, se desenvolvam, para que nós, como loja, tenhamos um novo patamar. Certo? Aí, para poder concluir, eu tenho um pensamento para deixar para vocês, que é um pensamento que espero que gere muitos pensamentos, que a liderança é o fator principal para a mudança de processos. O que eu estou querendo dizer isso? Que a mudança ela é vertical. Toda empresa só vai mudar quando o líder mudar, quando o líder tiver um conceito e ele conseguir aplicar. Então, qual é o trabalho do líder? É ele aceitar, entender, potencializar pontos que possam gerar melhorias e despertar as pessoas para que elas sejam mais criativas, para que elas sejam mais produtivas, mas com a produção consciente. Que as pessoas consigam ter um pensamento crítico e autonomia na tomada de decisão. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Espero que tenham gostado. Até mais.